Olá, meus alunos de ensino religioso do nono A. Prazer, zaço, um prazer de aço estar aqui com vocês numa disciplina que, para mim, é uma disciplina nova, diferente da história. Mas nós vamos mostrar para vocês alguns aspectos do ensino religioso que se parece muito com a história. Apesar que a história trata fatos do passado, nós iremos tratar os fatos mais atualizados, os fatos que estão na mídia, os fatos que estão nas redes sociais. E hoje nós iremos falar sobre um tema importantíssimo e, ao mesmo tempo, perigoso, porque está provocando uma série de conflitos. Esse assunto que nós iremos trabalhar hoje é a intolerância religiosa. O que significa intolerância religiosa? É não tolerar, é não aceitar a religião alheia. Só a nossa religião é boa. Só a nossa religião é perfeita. Então, quando nós adotamos essa postura, nós estamos sendo intolerantes com os outros que pensam diferente de nós. Nós vivemos num estado laico. O que é um estado laico? Um estado que você pode escolher a religião que você bem entender, ou, se você quiser, não crer em nada. Existem muitas pessoas que são ateus, né? Existem muitas pessoas que são materialistas, não acreditam em nada, não é? Não acreditam em nada e nem por isso são punidas. A Constituição brasileira dá essa liberdade para que nós possamos acreditar ou não acreditar em nada. Então, quando nós passamos a não respeitar o nosso próximo, porque o nosso próximo comunga uma fé diferente da nossa, nós estamos sendo intolerantes, nós estamos sendo desrespeitosos para com essas nossas pessoas. Se nós observarmos muito bem a questão, o que é religião? Vocês já pararam para observar o que é religião? Religião é algo que nos liga ao divino. O que é esse ser divino? Um ser superior que nós conceituamos como criador de tudo e de todos. Então, é essa a visão que a religião tem, é acreditar em algo sobrenatural, porque nós não vemos Deus. Nós não temos esse, vamos dizer assim, essa vontade nossa, muitas vezes, não é obedecida. Nós ficamos somente na vontade, porque a fé é algo, muitas vezes, invisível. Então, todas essas questões ligadas à religião vai muito de cada um, não é? Então, por isso que muitos materialistas falam assim, você acredita em Deus? O cara diz, sim. Você já ouviu? Não. Então, isso é uma questão íntima de cada um. Isso é uma questão de pensamento próprio. E nós devemos ser tolerantes, nós devemos respeitar todas essas pessoas. Para vocês terem ideia, nós temos uma diversidade de religiões no mundo. Não é? Nós não temos dezenas, nós não temos centenas, nós temos milhares de religiões espalhadas por todo o mundo. Claro que tem algumas religiões, algumas crenças que são do nosso conhecimento, como o cristianismo ortodoxo, nós temos o judaísmo, nós temos o hinduísmo, nós temos o islamismo, nós temos o budismo. Então, nós temos várias religiões que são espalhadas por todo o mundo. Claro que nós temos algumas religiões que se sobressaem em relação às outras. Por exemplo, a vertente de cristãos no mundo ultrapassa a 2 bilhões de fiéis, né? Enquanto os muçulmanos
vem em segundo lugar, com o número de fiéis de mais de 1,5 bilhão, não é? De fiéis que são contrários, que têm a sua própria fé, porém são muçulmanos, não são cristãos. E nós temos os judeus também. Então, essas religiões mais importantes têm toda a sua representatividade aqui no Brasil. A gente vê cristãos de um lado, a gente vê muçulmanos de um lado, a gente vê judeus de um lado, não é? Então, mas muitas vezes existem embates nessas religiões, não é? Quantas vezes nós participamos de uma determinada religião e somos abordados por uma pessoa de outra religião que não nos respeita, não é? Ou muitas vezes nós somos abordados por uma religião diferente da nossa e nós não respeitamos essa pessoa, não é? Então, muitas vezes, determinadas religiões servem até de piada. Várias piadas são jogadas nas redes sociais por completa intolerância religiosa. Então, é necessário que cada pessoa se coloque no lugar do outro e passe a compreender que a fé dele não é a fé determinante de tudo. A fé dele não é a fé centralizada. A gente tem que pensar que existem pessoas que pensam diferente de nós. Existem pessoas que acreditam em outras coisas diferente de nós. E para que a gente possa viver em harmonia com essas pessoas, é necessário o respeito mútuo. Quando a gente passa a respeitar essas pessoas, o Deus que cada um acredita passa a fluir em cada um de nós de maneira mais efetiva. Então, por isso que muitas vezes o indivíduo abraça uma religião, opta por uma religião por pura conveniência, não é? Por interesses materiais e não pelo verdadeiro interesse do conceito de religião. Porque o conceito de religião prega que religião vem da palavra religare, é você fazer uma ligação com Deus, uma ligação com o divino. Aí eu pergunto para vocês, quando nós somos intolerantes, quando nós agimos de maneira errada, nós estamos tendo essa perfeita conectividade com Deus? Será que nós estamos usando na nossa vida diária o que preconiza, o que prega a nossa religião? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Na Bíblia já nos adverte, que é o livro sagrado para os cristãos, não é? Eu não estou dizendo aqui, dando a religião somente para cristãos. Eu tenho que exercer uma posição independente como professor. Eu não posso nem defender o cristianismo, não posso defender o budismo, eu tenho que ficar isento, livre. Então, será que você segue os preceitos da sua religiosidade, da sua crença, ou você vive numa bolha, ou você vive fechado, achando que só a sua é a que é verdadeira, é só a sua que é real, é só você que será salvo, todos os outros serão condenados? Então, é um momento de reflexão. Esse assunto nos leva a uma reflexão, porque nós não podemos ter desprezo pelas diferenças. Então, muitas pessoas têm desprezo pelas diferenças, não só na religiosidade, mas na sexualidade, na questão dos partidos políticos mesmo aí, não é que está essa polarização entre Bolsonaro e entre as pessoas que são Lula. Então, muitas vezes nós somos intolerantes. E nós temos que respeitar, nós temos que ter as nossas convicções, não é? Eu tenho que respeitar, eu posso não concordar com o que prega determinada religião, mas eu tenho que respeitar. Há exemplo disso, de completo desrespeito,
para com a religiosidade, as religiões de matriz africana, como a Umbanda, como o Candomblé, como a Quimbanda e outras religiões a mais, vêm sofrendo no Brasil perseguições que são consideradas perseguições da Idade Média, para vocês terem ideia, não é? Então, muitas religiões aí, eu não quero citar o nome de nenhuma religião, essas religiões estão invadindo os templos sagrados, que são considerados sagrados pelos adeptos do Candomblé, e muitos religiosos de determinada religião invadem esses locais, quebram as imagens, tocam o terror nesses locais. Então, isso é um exemplo claro da intolerância religiosa, algo que tem que ser banido da nossa sociedade. Esse pensamento de superioridade em questão às crenças, em questão às religiões que são diferentes. Então, eu deixo essa mensagem aqui para que vocês parem, para que vocês pensem que nós devemos ser mais tolerantes para com o nosso irmão, para com a pessoa, para o próximo. Né? Quem é o próximo? É todo aquele que está ao nosso redor, é todo aquele que permanece ao nosso redor, não só a nossa família, mas aquele também que possibilita o diálogo. Então, enquanto o diálogo permanecer como algo factível, como algo de importância na sociedade, todas essas diferenças irão acabar. Porque hoje a intolerância religiosa é algo, volto a frisar, é algo que deve ser banido da nossa sociedade. Então, pessoal, vamos viver em paz, sendo mais tolerantes e pensando, será que eu estou sendo tolerante? Porque nenhum livro sagrado induz você a ser intolerante com o seu irmão. Pense bem no que eu disse e até a próxima. Um forte abraço, fique com Deus.